Só pros preguiçosos. Pega um tacho. Pega o pernil. Ah, mas tá muito grande, o problema é meu, é eu que vou comer. Óleo. Já manda pra aquela pessoa que dá palpite na sua cozinha. Pernil. Sal. Um pouco. Ah, mas eu tenho problema de pressão. Você tem problema de pressão? Põe menos. Eu não tenho. Colher de pau da avó, aquela colher queimada. Mexe bem, para não ter perigo de grudar. Pegue 2 cebolas. Corta em 4. Cebola. Agora você pega um garfo. Agora, ó. Aquele cortinho. Agora sua boca vira um brejo. Olha o pontinho que fica. Ó, desmanchando, ó. 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 O que vocês dizem, ó?